Por que um cristão pode ser de esquerda? 5 minutos. Se nós olharmos para o Evangelho, o posicionamento de Cristo, primeiro que Deus não faz acepção de pessoas. E ele defende um mundo absolutamente igual, onde todas as pessoas tenham condições de vida. E a esquerda, nós da esquerda, defendemos exatamente isso. E aí nós podemos olhar ao longo da história como é que a gente vem se posicionando. Eu fico muito triste de ver um jovem como o pastor Gustavo ser tão de direita assim. E se assumir bolsonarista aqui no programa no momento em que a gente está vivendo um momento grave assim, né? Que o Bolsonaro produziu, e assim, a covardia do Bolsonaro diante do Supremo Tribunal Federal foi horrível. O cara que ia para o 7 de setembro, durante todo o período em que estava presidente, ofendendo, xingando Alexandre de Moraes, desafiando a esquerda, depois lá na frente do Alexandre de Moraes, ele parecia um gatinho. Pelo amor de Deus, seja meu vice, seja meu vice. Então, assim, ele se mostrou absolutamente covarde. Além de ser um cara absolutamente despreparado, ele também se mostrou covarde. E depois, assim, tudo que eles vêm fazendo, haja vista a situação do filho dele, que fugiu para os Estados Unidos, tentou lá fazer um movimento, defende, o outro filho dele que é senador, defende até a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Entendeu? Então, esses caras são malucos. Aí eu fico triste de ver o pastor Gustavo defender esse tipo de pessoa e não reconhecer os avanços econômicos do Brasil nesse período. Eu não vou nem entrar nos aspectos sociais, porque o presidente que mais investiu em educação, que criou os institutos federais para o Brasil inteiro hoje tem acesso. Nós teremos mais 100 institutos federais, universidades federais espalhadas pelo Brasil todo, o Enem, o ProUni, tantos outros projetos, Minha Casa Minha Vida, o maior projeto de habitação que dignificou a vida de milhões e milhões de trabalhadores foi no nosso governo, não foi no governo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro foi um fracasso. Um presidente da República do Brasil que vai diante da bandeira dos Estados Unidos, beija a bandeira, bate continência e diz I love you, Trump. Isso é um absurdo. E aí eu fico muito triste de ver um pastor jovem que veio para São Paulo porque sabe que a pujança do estado de São Paulo é muito significativa. E ele veio para cá porque justamente foi nesse período de avanço econômico do Brasil que o estado de São Paulo alcançou um momento inédito na economia. Hoje, o nosso vice-presidente, que é o ministro da Economia, ministro da Indústria, que é o Geraldo Alckmin, faz um belíssimo trabalho. E nós estamos juntos lutando contra esse momento da intervenção. E a capacidade política do Lula de estadista, que extrapola o conceito de um presidente de uma nação. Hoje ele é o maior estadista do mundo, respeitado por todas as nações praticamente. Veja o discurso do Lula na FAO, em Roma, semana passada. Veja a presença, o peso político de Lula lá diante de Trump. Nós não fomos bater continência pro Trump, nós fomos lá defender a situação do Brasil, a soberania nacional. E isso dignifica o nosso país. E eu faço aqui aquilo que eu disse no começo, eu tenho orgulho de ser militante de esquerda. Porque nós sempre defendemos os direitos humanos. Nós sempre nos posicionamos pela soberania, não somente do Brasil, mas de todos os povos, tribos, línguas e nações, como o Evangelho de Cristo apregou. E nós, como cristãos, não podemos abrir mão disso. E eu tenho que defender em todo o tempo a vida. Veja aí o posicionamento dos homens de direita no Brasil, favoráveis ao massacre que aconteceu no Rio de Janeiro, anteontem, onde a maioria das pessoas mortas lá são pretos, pobres, favelados. Isso é um absurdo. E assim, não tem pena de morte no Brasil. Não tem pena de morte no Brasil. E o que fizeram no estado do Rio de Janeiro foi crime. E aí eu apelo aqui para o discurso da Benedita da Silva e para o outro pastor do Rio de Janeiro que se diz de direita, e ele chorando as lágrimas, fazendo um grito pelos pretos, pelos pobres, pelos meninos que foram assassinados injustamente. Então a gente precisa fazer um balanço da nossa militância também, enquanto cristãos. Enquanto cristãos. Hoje a gente vê aí a nossa bancada da Bíblia, é uma vergonha, se posiciona totalmente contra os direitos dos trabalhadores, todas as causas sociais, os direitos que a gente leva para discutir no Congresso Nacional, a nossa bancada vota contra. Então são questões assim que o povo precisa trazer à luz esse debate, o povo precisa militar, o povo precisa gostar da política, porque quando a gente não gosta da política, a gente fica submetido àqueles que gostam, e normalmente quem gosta é o grande capitalista e os seus lacaios, é isso.
Isso aí, 5 minutos. O senhor tem 4 minutos e 50 aqui. Então eu posso fazer uma pergunta pro senhor. Por favor. Pretos, pobres, favelados e bandidos não foram mortos no massacre? Foram bandidos também, mas mesmo o bandido tem direito à vida. O bandido não pode ser assassinado sem processo legal, sem julgamento, porque o lugar de preso do bandido é na cadeia. Então ele tem que ser... Primeiro tem que se apresentar uma denúncia. A justiça tem que acatar a denúncia, levar para o julgamento e lá, a partir do julgamento, ele vai preso. Não existe pena de morte aqui. Perfeito. E eu apelo para Ezequiel 33:11. A gente precisa trazer esses temas à luz e refletir sobre isso. Nós não podemos torcer pela morte dos ímpios. Pelo contrário, nós temos que defender a vida sempre. Perfeito. Pastor Gustavo Knauer, 3 minutos para a réplica. São muitos absurdos. Percebi que o Ramon não sabe nada de Rio de Janeiro. Ele tá querendo que você entre numa favela onde foram apreendidos mais de 100 fuzis, e a gente sabe que tem no mínimo outros 200 ou 300 ainda por lá, e que consiga fazer uma operação sem que isso gere efeito colateral. O que ele não vai ter coragem de dizer é que a culpa de cada mortos daqueles que você viu esticado no chão, Fábio, foi do governo federal que não atendeu aos 3 ofícios expedidos pelo governador do Rio de Janeiro, pedindo apoio dos blindados da Marinha, porque com os blindados da Marinha, ao passo que os traficantes vissem esses blindados chegando, eles bateriam retirada. Não morreriam policiais, que são vítimas de verdade, não morreriam traficantes que colheram o fruto que semearam. Lamento, me entristeço pelos pais, não tenho prazer na morte de ninguém, mas não sou cego para não ver que alguém que está empunhando um fuzil contra o Estado não pode receber um tratamento com flores. Não faz sentido. Se não fosse o ministro Edson Fachin, que é também do lado da esquerda, militante de esquerda, que proibiu ações no Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro eu entendo, amigo. Olha o meu X e olha o meu R. Eu conheço aquilo, sei como funciona. Então não adianta essas meias verdades. O problema é o seguinte, o problema judeu, meias verdades são mentiras completas. Tudo, o Ramon falou um monte de meias verdades. Eu não sou bolsonarista, eu só falei que ele não teve um julgamento justo. Eu falei, não precisa ficar triste por mim, não. Eu tenho posicionamento político, estudo político e consigo observar sem as lentes marxistas, sem as lentes da esquerda, progressista, sem ideologia. Agora, quais são os países que o Lula é respeitado? Cuba. Ele é. Síria. Você tira foto, por exemplo, o próprio Geraldo Alckmin foi lá tirar foto com terroristas. Caso, inclusive, que defendo. Aqueles traficantes no Rio são terroristas. Eles estão lançando de drones granadas. Eles estão preocupados com a população que está ali? Talvez o Ramon não faça nenhuma ideia de como é a vida do cidadão que está dentro daquelas comunidades para falar com tanta leviandade que está ouvindo na imprensa. Não tem nada disso que você está falando. A população detesta ser governada por traficante. Ela detesta ter que tirar barricada, detesta ter que pagar TVNet. Lá não tem direito a colocar a televisão que eles querem. Inclusive, o seu Flávio Dino, ele entra, mas ninguém entra lá no complexo do Alemão. Então, assim, são falácias. Coisas que o senhor talvez ouça na imprensa, eu até acredito que o senhor é um homem bem intencionado, mas que está repetindo aqui falácias, meias-verdades, sem nenhum fundamento. Infelizmente, não apoio a morte de ninguém. Bom para mim se o Rio de Janeiro fosse pacífico e todos fossem ordeiros. Mas, infelizmente, por conta de políticas públicas, de esquerda, nós estamos hoje entendendo traficantes, marginais e bandidos como pessoas supremas, superiores, que devem estar, inclusive, acima, ter direito maior do que os cidadãos que moram naquelas comunidades e que eles oprimem. 3 minutos, pastor. Pastor Ramon, o senhor tem 4 minutos para a réplica. Bom, primeiro, o Gustavo fala de sofisma, mas ele é um sofista de muito peso. Primeiro, falar que o Lula e o Alckmin não são respeitados, haja vista, nós vamos ver agora no Pará, na COP30, nós vamos ver como eles são respeitados ou não. O presidente francês, Macron, o jeito que ele visitou o Lula, o jeito que ele recebe o Lula, eu não preciso defender o Lula aqui, não. É só a gente analisar aí, pô.
Reinaldo Azevedo, que é um jornalista de peso, um cara de direita, e ele diz, olha, eu tenho o maior respeito pelo presidente Lula. E assim, as pesquisas hoje demonstram, o presidente Lula é um homem absolutamente favorável à questão do pobre, é um homem que defende um país diferente, um país onde nós, pobres, você que é preto, tem a oportunidade de ter uma vida melhor. Nós vemos hoje filhos de pedreiro fazendo medicina, advogado. Então, assim, eu tenho um orgulho de fazer parte e de ser amigo do presidente Lula. E hoje, a figura do Geraldo Alckmin foi muito relevante também para a nossa vitória em 22. E nós conseguimos derrotar o nazifascismo. Que o que nós sofremos naquele período de Bolsonaro, nós estamos sofrendo reflexo até hoje. E o pastor Gustavo gosta tanto do Rio de Janeiro que ele preferiu vir morar aqui em São Paulo. Então quem é que sofismo aqui? E se eu começar a falar o X aqui, eu posso falar que eu sou carioca também. Isso não muda nada. A questão do sotaque não muda nada, Gustavo. O fato é o seguinte... O período dos governos do PT, dos governos de centro-esquerda, foram absolutamente fabulosos, extraordinários e em defesa dos trabalhadores, das mulheres, das crianças, dos negros, das tribos indígenas. Não tem argumento contra isso. Isso é um fato. Negar isso aí é pecado, porque mentir é pecado. Mentir é pecado. É isso. Perfeito, Ramon Velasco, o senhor ainda tem mais 2 minutos. Bom, eu quero aqui, eu até esqueci no começo, eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, os internautas, né? O meu pastor Piva, que é um médico, e que hoje não está mais trabalhando como médico, está se dedicando ao trabalho de missões. Eu faço parte de uma igreja missionária, que com um pouco mais de 400 membros, a gente consegue hoje sustentar 48 missionários. Eu faço questão de citar isso aqui, porque nós cremos que essa é a principal bandeira do cristão, que é levar as boas novas a todas as tribos, povos, línguas e nações. E é isso que eu tento fazer. O meu chamado é um chamado de militância. Eu sou um profeta, né? Então onde eu vou eu tento parecer um discípulo de Cristo. O senhor é um profeta da esquerda. Eu sou um profeta cristão militante da esquerda. Perfeito. O senhor falou que o Lula é muito respeitado por Macron, pela França, mas a França é o berço do progressismo. Tudo quanto que é ideologia, como por exemplo abortista, é da França. Feminismo é da França. Então, mas como o Lula não é a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto, o PT não defende o aborto. Nós temos pessoas dentro do PT que defendem o aborto. Agora, nós não defendemos. O PT nunca falou, Ramon, você vai defender o aborto. Eu fui vereador e todas as leis que eu fiz foram leis absolutamente democráticas, progressistas, que fizeram muito bem para a cidade, que depois, quando eu estive prefeito, eu pude praticar aquilo que eu defendia como vereador. E foi um avanço significativo. Eu reordenei a economia, trouxe o povo para participar da discussão política através do orçamento participativo. E Rio Grande da Serra nunca mais foi o mesmo. Tive o privilégio de ser presidente do consórcio intermunicipal de prefeitos em 2001. Em 2001, há 24 anos atrás. Até hoje nós temos uma grande ferramenta de discussão política lá no ABC, que é o consórcio intermunicipal, que é um modelo de gestão regional discute e faz um trabalho que não é só de prefeito. Nós temos um espaço lá onde participam empresários, sindicatos, sociedade civil organizada, a academia. Ou seja, isso é fruto da nossa luta. Perfeito, Ramon Velasco. Eu acho interessante que o senhor citou com muito orgulho que o Lula tem o respeito de um país que é totalmente abortista. Não é só de um país, né? Não, hein? Não, mas eu tô citando, mas eu tô fazendo uma citação desse país que o senhor citou com tanta honra do presidente Lula, tem o respeito de Macron. Nós que somos progressistas, que somos cristãos, devemos amar a França. A França é um país que recebe, inclusive, os africanos que passam dificuldade, que acabam fugindo da situação de guerra em vários lugares. A França sempre abriu portas para ele. Como a Alemanha também. E o Lula também é muito respeitado pela Alemanha e por diversos países, né? Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem
audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.